Sejamos todos muito bem-vindos, né? Na verdade, eu tinha uns dias ali que eu não aparecia. Eram compromissos familiares. Faz parte, né, gente? Mas que bom poder estar aqui e poder compartilhar esses momentos com todos vocês. A gente sente falta do trabalho, a gente sente falta da comunhão que a gente sente, de toda essa egrégora, né, que a gente tem aqui. A gente, de alguma forma, não que o céu seja melhor do que qualquer outra casa, mas a gente sente uma energia diferente, né? É uma coisa inexplicável, né? Nas falas, é muito difícil de explicar isso. Mas, bom, a gente só tem a agradecer pela oportunidade de aqui estarmos, de vermos estes momentos, né? Poder compartilhar esses momentos. E hoje a gente tem mais uma vez o prazer de ter nosso irmão Sérgio Damião compartilhando a mensagem do Cristo Consolador e a doutrina espírita. Né? Sérgio. Senhoras e senhores, amigos e irmãos, boa tarde a todos. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, continue com todos nós. É uma alegria, uma satisfação sempre estarmos na nossa casa, né? No Centro Espírita União. Como o Luiz disse, a energia aqui não é melhor do que nos outros lugares. É apenas diferente. E nos toca o coração e nos toca a alma. Muito bom termos todos convosco. Hoje temos visitantes, companheiros de ideal espírita, que aqui estão conosco para juntos estudarmos a doutrina espírita, como eu gosto sempre de falar no início das minhas falas, não tendo pretensão de ser nada para ninguém, mas me colocando aqui também como aluno, como aprendiz, na seara espírita. O que vamos fazer nessa tarde é trazer alguns apontamentos para a nossa reflexão. Como foi falado, o tema do estudo, o Cristo Consolador e a doutrina espírita. Bom, o Cristo Consolador é um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6. De lá, como forma de introdução, a gente vai trazer apenas um pequeno parágrafo que fala que o Espiritismo, no tempo marcado por Deus, cumprir a promessa de Deus. Marcos, na sua promessa inicial, falou a respeito dos consoladores. Está lá no Evangelho de João, capítulo 14, em que ele diz: Jesus, na última ceia, após a refeição, disse aos seus discípulos: se me amais, guardai os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, para que ele vos envie o Consolador prometido, e vos lembrará destas coisas e outras mais. Não tendes condições de compreender. E séculos depois, vem o Consolador prometido, através das mãos operosas do nosso codificador, Allan Kardec. E também no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 2, encontramos: o Cristo Consolador é feliz expressão utilizada por Allan Kardec para indicar que todas as misérias humanas, as decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação no futuro, da confiança, da justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. A doutrina espírita nos esclarece que as dores, o sofrimento, as decepções são situações passageiras que nos fazem avançar. Em muitas situações, nos tiram da zona de conforto, para que possamos progredir e evoluir. Não que esse seja o único meio de evoluir agora,
Mas, devido ainda a insistirmos nas coisas da matéria, das ilusões, do mal, passamos por esses mecanismos de dor e sofrimento para nos depurar e sairmos mais experientes, resilientes, resignados, e quando temos a fé, superamos com mais facilidade essas dificuldades que fazem parte do caminho evolutivo da humanidade. Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo encontramos uma mensagem do Espírito Verdade. Linda mensagem. Vamos trazer a última parte da nossa reflexão. Disse o Espírito Verdade: venho, como antigamente, entre os filhos transviados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas, trazer a luz para a humanidade. Escutai-me, aqueles que têm ouvidos para ouvir. Vinde a mim, todos vós que sofreis, estáis sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Pois sou o grande médico das almas e venho trazer o remédio que deve curá-las, curar a nossa alma. E esse remédio é o amor. E esse Espírito Verdade é Jesus, que veio como outrora, nascendo no seio do povo judeu, para nos trazer a mensagem diretamente de Deus, de como devemos proceder neste mundo, como devemos caminhar. E Ele é, portanto, o nosso modelo e guia da humanidade para todos ser. Jesus ou Cristo? Cristo é uma palavra grega que significa o ungido, que foi uma tradução feita da palavra hebraica Messias. Também significa o ungido. Mas Cristo é uma palavra no idioma grego. O Novo Testamento foi escrito nessa língua. Porque a época de Jesus, apesar de aquela região ser dominada pelo Império Romano, portanto, o Império falar latim, mas a língua internacional era o grego. Então, Cristo significa ungido. Mas trouxemos o sentido literal da tradução de Cristo. Mas o que podemos depreender, aprofundando nesse termo Cristo? O que significa? Vamos nos embasar na doutrina espírita. Revista Espírita, as revistas escritas por Allan Kardec por mais de 10 anos, no ano de 1868, no seu mês de fevereiro. Lá tem um artigo intitulado Os Cristos ou Messias. O que nos diz Allan Kardec em doutrina espírita? Lá fala que, ao lado de Deus, numerosos espíritos chegados ao topo da escala dos espíritos puros. Espíritos puros. Então já podemos aprender que não existe apenas um Cristo ou Messias. Espíritos puros, são vários. Que mereceram ser iniciados em seus desígnios para dirigirem a sua execução. Deus escolheu, dentre eles, seus enviados superiores, encarregados de missões especiais. Podeis chamá-los Cristos. Então, esses espíritos puros são os espíritos crísticos, dos quais Jesus é um deles, sendo o mais evoluído que já esteve na Terra, no nosso plano. Conforme nos assegura o Espírito Emmanuel, na obra Caminho da Luz, quando da formação do planeta Terra, há cerca de 4,5 bilhões de anos atrás, quando uma nebulosa se desprende do céu, pela vontade divina, Jesus é designado por Deus
para receber essa massa de forma na formação do nosso planeta. Portanto, ele é o nosso governador espiritual. Quem deu essa mensagem, a primeira que a gente viu, foi o Espírito lá na cidade de Paris. Vou colocar no dedo, eu quase não estou enxergando. Agora estou vendo até espíritos. Mas todo mundo. Em outro trecho, nós temos, olha só, os Messias são seres superiores, chegados ao mais alto grau da hierarquia celeste, depois de terem atingido uma perfeição que os torna infalíveis. Os Cristos são infalíveis. Daí por diante, e acima das fraquezas humanas. É por isso que Jesus foi diferente de qualquer outro ser humano que já esteve na Terra. Sendo admirado, sendo tido muitas vezes como o próprio Deus na Terra. Mesmo durante a encarnação, admitidos nos conselhos do Altíssimo, recebem diretamente a sua palavra. Esses Cristos recebem a palavra diretamente de Deus. São encarregados de transmitir e fazer cumprir. Verdadeiros representantes da divindade, da qual tem o pensamento, e entre eles que Deus escolhe seus enviados especiais, o Messias, para as grandes missões da vez. Allan Kardec chama Jesus de um médium de Deus. Enquanto aqui nós temos médiums de espíritos, Jesus é um médium diretamente de Deus. Um questionamento. Jesus realmente existiu? Por que dessa pergunta? Porque vez ou outra temos esse questionamento na sociedade. Pessoas que não são cristãs afirmam que Jesus foi uma figura criada, um mito, uma mitologia. Será? O Jesus histórico. Nós vamos trazer documentos históricos que comprovam a passagem de Jesus na Terra. Iniciando por um grande historiador chamado Flávio José, que viveu a época de Jesus. Ele era judeu, mas escrevia a história para os romanos, o Império Romano. Flávio José era um historiador e por volta do ano 70, hoje disso, fez uma breve citação em seu livro Antiguidade dos Judeus. Inclusive é um livro, uma obra que está na minha lista de leituras futuras. O Janeiro diz que é um livro magnífico. Então ele faz neste livro a mais antiga referência não cristã sobre a existência do Cristo. Ele não tem um viés religioso, não histórico. E lá no livro ele narra que no ano 68 da nossa era foi decapitado em Jerusalém Tiago, o irmão de Jesus, chamado Cristo. Então, a primeira pessoa, que acompanhava o mestre, uma das primeiras, Estevão e Tiago, o irmão do Cristo. Então, existe uma comprovação histórica da passagem de Jesus na Terra. E trazendo mais alguns trechos do livro. Peço desculpa pela quantidade de slides com leitura. Eu estou procurando dar uma enxugada mais em textos para não ficar muito cansativo. Assim, para que possamos entender o contexto, temos que ler o texto. Só alguns trechos. Lá Flávio José nos fala o seguinte: por esse tempo, lá no livro está dizendo isso, surgiu Jesus, homem sábio, se é que na realidade se pode chamar homem, pois ele era obrador de feitos extraordinários através dos fenômenos de cura, e mestre dos homens
que aceitam alegremente a verdade. Ele chamou de coisas estranhas, muito à frente do seu tempo, não compreendidas. Por isso, muitas vezes, ele falava por parábolas. É uma forma mais subliminar de se mostrar amor. Que arrastou após si muitos judeus. Muitos judeus, das mais variadas religiões, posteriormente se tornaram cristãos. E também muitos gregos e gentios. Gentios são aqueles que não eram judeus e depois passaram a seguir os ensinamentos do Mestre. Continua Flávio José. Ele era considerado, chamado de Messias. Já falamos a definição desse termo. Messias era declarado no Antigo Testamento, séculos antes de Jesus, e já dizia que no futuro viria o Messias, o libertador do povo. Embora Pilatos, Pôncio Pilatos, que era o representante romano naquela região, por acusações dos nossos chefes religiosos, sacerdotes hebreus, condenassem este homem à cruz. Aqueles que o tinham amado desde o princípio não cessariam de proclamar que, passando o terceiro dia depois de crucificado, lhes novamente apareceu vivo a ressurreição do Cristo. Obra cabal, prova cabal de que a morte não existe. Jesus, depois de 3 dias de crucificado, tido como morto, apareceu novamente, dando-nos prova que não existe morte. E por fim, o último trecho da nossa reflexão, ele conclui: os profetas de Deus tinham respeito à figura de Jesus, os mais variados profetas que existiram antes. Ademais, até o presente, a estirpe dos cristãos, assim chamada por referência a ele, não cessou de existir. Então, Flávio José, relatando em seu livro histórico, portanto, a passagem dele. E o Jesus histórico no Espiritismo, encontramos as mais variadas formas. Para nossa reflexão, vamos trazer um trecho do extraordinário livro A Dois por Ano, de Emmanuel Chico. Quem já viu, essa obra é profunda, também bastante. E não leu, leia. Você não vai se arrepender. Lá narra o encontro de Publio Lentulus, que era o orgulhoso senador romano, com Jesus. Esse Publio Lentulus era o próprio Emmanuel, em uma das suas encarnações. E aí ele se encontra com o Mestre. Diante de seus olhos ansiosos, destacar a personalidade inconfundível e única. Trata-se de um homem ainda moço, jovem, que deixava transparecer nos olhos profundamente misericordiosos uma beleza suave e indefinível. Longos e sedosos cabelos molduravam-lhe o semblante compassivo, como se fossem fios castanhos, levemente dourados por luz desconhecida. Sorriso divino, revelando ao mesmo tempo bondade, imensa e singular energia, irradiava da sua melancólica e majestosa figura uma fascinação irresistível. Imaginemos, nos depararmos com a sua energia ser tamanha, criava nas pessoas uma fascinação irresistível. Muitas pessoas que conheceram o Chico Xavier pessoalmente diziam isso. A sua energia era tão poderosa. E dentro do Chico Xavier, dentro você não sentia uma energia de cara. Mais ou menos como essa energia que a gente sente quando entra aqui no céu da Terra. Então, para a gente ter uma ideia. Publio Lentulus não teve dificuldade em identificar aquela criatura impressionante. Mas no seu coração barulhavam ondas de sentimentos que até então lhe eram ignorados. Nem a sua apresentação,
ao grande imperador Tibério das magníficas ilhas de Capri da Itália lhe haviam imprimida tal emotividade ao coração. Então, olha que profunda essa narração do encontro de Públio Lentulus com Jesus. E lembrando que ele não fora ali movido por uma questão de apenas conhecer o mestre por estar admirando aquela figura já muito conhecida. Ele foi porque a sua filha tinha uma doença e a sua esposa implorou para que ele encontrasse Jesus, para que ele curasse sua filha. Ele, senador orgulhoso, foi a contragosto. Porque quem era aquele hebreu desprezível para estar diante de um poderoso Senhor? Jesus, quando o seu olhar se cruzou com Lentulus, disse a ele: cabe a você me seguir agora ou nos séculos vindouros. Ele, dentro do seu orgulho de senador romano, vira as pernas e ele vai embora. Mas a sementinha do Cristo foi lançada. Naquele momento ele não quis seguir o Cristo. Mas nos séculos vindouros, ele se torna um grande divulgador do cristianismo, tendo várias encarnações dentro do seio da Igreja Católica, e agora conhecemos um espírito que ditou obras importantíssimas a Chico Xavier, portanto fazendo parte também do espiritismo. Então, mais uma prova histórica passagem nosso mestre conosco. É interessante que muitas vezes a gente não vê no outro muito futuro, vamos dizer assim. A gente julga, diz que a pessoa é um caso perdido, pau que nasce torto, morre torto, e até as cinzas são tortas. Mas Jesus não. Ele via em todos o potencial. Mesmo com o senador orgulhoso, ele via um potencial. E estava latente. Assim como aconteceu com Paulo de Tarso, né? Perseguiu os cristãos. Então, Jesus nos conhece a todos de forma profunda e única. E deposita em nós a sua confiança, para que tornemos divulgadores e praticantes dos seus ensinamentos. Um outro questionamento muito comum: Jesus é Deus? Para alguns segmentos cristãos, sim. Nós respeitamos as outras opiniões, mas não concordamos. Embasados na doutrina espírita. Só eu estou dizendo. Então vamos nos valer aqui novamente das obras de Kardec no livro A Gênese. O que o Espiritismo nos diz a respeito? Lá fala: pelos imensos resultados que produziu, a sua encarnação neste mundo forçosamente há de ter sido uma dessas missões. Nós vimos agora há pouco, né, os espíritos crísticos e messias. Uma dessas missões que a divindade somente a seus mensageiros diretos confia, para cumprimento de seus desígnios, a vontade do Pai. Mesmo sem supor que ele fosse o próprio Deus, mas unicamente o enviado de Deus para transmitir a sua palavra aos homens. Seria mais do que um profeta, porquanto seria um Messias divino. Então, aqui não está dizendo que Jesus era Deus. Deus tem um potencial menor. Um Deus com D minúsculo. Porque foi o próprio Mestre que disse, se referindo a nós, a humanidade: vós sois deuses, podereis fazer o que eu faço eternamente. Mas Deus, verdadeiramente, só existe um, né? Nosso Pai e Criador. Porque se assim não fosse, não haveria unidade. São dos princípios, dos ensinamentos racionais da existência do Deus único.
O que disse Jesus a esse respeito, a respeito de si mesmo? É interessante a gente observar que no Novo Testamento, nas passagens bíblicas, a gente encontra momento nenhum de Jesus sendo irmão do seu Deus. Vejamos. Nas passagens bíblicas nós temos, Jesus disse, sou filho de Deus. E quem me vê, vê também o Pai. Está lá em Mateus. Ele afirmou ser o Messias, ou Cristo prometido. Marcos. Jesus admitiu ser rei e possuía um reino, mas ele dizia que o reino dele não era este. Não é um reino temporal, material. Ele disse que era mestre e senhor, no Evangelho de João. Certo tempo chamaram de bom, e ele disse, por que me chama de bom? Bom, é somente Deus que está no céu. Mestre e senhor, sim, porque ensina essas coisas. Jesus também disse, eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou lá de cima, não sou deste mundo. Eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. E por fim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ou vai ao Pai, Deus, senão. Então, em passagem nenhuma encontramos a afirmativa de Jesus dizendo que era Deus. É uma questão de interpretação. Ou talvez até a falta. E quem é Jesus para o Espiritismo? A questão 625, todos nós conhecemos, né? Do livro dos Espíritos respondem, lá respondendo, que ele é aqui bonito. E vem um complemento, que é a questão 625A. Lá fala, Jesus é para o homem, para nós, humanidade, o tipo de perfeição moral que pode aspirar à humanidade inteira. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo. E a doutrina que ele ensinou, que é a mais pura expressão da lei de Deus. Porque ele foi o ser mais puro que já apareceu na Terra. Há pouco falamos sobre isso, né? E aqui está a confirmação das bases doutrinárias do Espiritismo. No livro O Consolador, livro também excelente, Emmanuel Chico Xavier, perguntas e respostas aos moldes do livro dos Espíritos, nós encontramos o espírita que não cogitou da sua iluminação com Jesus Cristo pode ser um cientista extraordinário, um filósofo admirável, com as mais elevadas aquisições intelectuais da inteligência, mas estará sem leme e sem roteiro, ou seja, perdido. No instante da tempestade inevitável da provação, lembrando que estamos com provas e expiações, com dificuldades. Mas quando Jesus está no controle do barco navio, navegamos em ondas mais tranquilas. Inevitável a aprovação e da experiência, porque só o sentimento divino da fé pode arrebatar o homem das preocupações inferiores da terra para os caminhos supremos espirituais. É por isso que Jesus é a figura central da doutrina espírita. E por isso que, evidentemente, somos cristãos. O Espiritismo é cristão. A figura central do Espiritismo é Jesus, conforme nos assegura Kardec em várias passagens. E por fim, Jesus, o Cristo Consolador. Disse Jesus, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Está com dificuldades, problemas, dores, sofrimento? Entrega na mão de Jesus. Tenha fé, persevere,
faça a sua parte, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. E achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Portanto, amigos e irmãos, tenhamos a convicção. Por mais difícil que seja o momento que estivermos atravessando, se tivermos fé, acreditarmos, venceremos. E encerrando com a frase do Espírito André Luiz, Jesus segue à frente de todos nós. Se você deseja acertar, basta apenas segui-lo. Sigamos-lo, pois. E Jesus está aqui conosco neste momento, nos convida a segui-lo. Aceitar ou não esse convite, aí é com cada um de nós. Mas eu creio que, no sábado à tarde, depois de uma semana laboriosa, cansativa de trabalho, estarmos aqui no Centro Espírita União, é porque queremos e estamos seguindo o Mestre. Que continuemos nessa jornada, convictos e fortalecidos na fé, na caridade e no amor. E que Deus, na sua infinita bondade e justiça, nos abençoe e ampare no meio da igreja, hoje e amanhã. Obrigado, boa tarde a todos. Fiquemos com Deus.